Olá, turma. Eu sou o Jorge Evan, aluno de licenciatura em Matemática do Centro Universitário Uninter. Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde vamos falar um pouco sobre a tragédia que ocorreu na cidade de Nova Friburgo, também sobre o projeto GIDS e discutir algumas possibilidades de prevenção que se relacionem com o conhecimento de matemática e física. Há 9 anos, Nova Friburgo passava por um dos momentos mais difíceis da sua história. O fenômeno climático que aconteceu na cidade a partir do dia 11 de janeiro, avançando pela madrugada do dia 12. A cidade teve um enorme registro de tragédias relacionadas com transbordamentos de rios e riachos, desabamentos, soterramentos, derrubada de árvores, postes, pontes que foram carregadas pela enchente, deslizamento de pedras e, o que é mais sério, de mortes e de pessoas desaparecidas. Tempos depois desse ocorrido, uma dupla de pesquisadores japoneses foi a Nova Friburgo conhecer os locais onde ocorreu os desastres, assim iniciando uma parceria com o governo brasileiro para a colaboração a fim de prevenir e minimizar outras tragédias. O programa Gestão do Risco de Desastre e Programa de Respostas, que contou com a colaboração do governo japonês através de um acordo de cooperação técnica internacional, para a elaboração do projeto de fortalecimento de estratégias nacional de gestão integrada de risco em desastres naturais, o projeto GIDS. O projeto desenvolveu-se em 5 eixos temáticos: avaliação e mapeamento de áreas de perigo e risco, monitoramento e alerta, obras de prevenção e reabilitação, planejamento da expansão urbana em áreas com suscetibilidade a movimentos de massa e planejamento dos planos de contingência. Juntamente com Petrópolis e Blumenau, Nova Friburgo ingressou no projeto como cidade piloto em 2013, para capacitar representantes visando a construção de ferramentas para diagnosticar áreas de risco, planejamento urbano e a proposição de políticas preventivas a desastres naturais. O trabalho de transferência de tecnologia internacional envolveu equipes multidisciplinares das esferas municipal, estadual e federal, além de universidade. Todo esse estudo resultou no lançamento de 6 manuais sobre sistemas de alertas, rupturas de encostas, mapeamentos de risco, movimentação de massas, fluxos de distritos e planejamento urbano. Traçando um paralelo com o que aconteceu em Nova Friburgo, o Nordeste brasileiro, onde se encontra a cidade de Cansanção, onde eu moro, é reconhecido como uma área altamente vulnerável aos fatores climáticos, principalmente em sua região semiárida. A seca é considerada um desastre de ordem natural, pois os impactos da semiaridez representam secularmente um quadro de risco para a população. Vamos falar agora um pouco sobre algumas possibilidades de prevenção que relacionem com conhecimentos de matemática e física. O pesquisador Bacelar conta que a matemática tem 3 níveis de interseção com a área de prevenção de desastres. O primeiro é a própria compreensão do problema e a percepção do risco. Afinal, é ela que usamos para entender o mundo. Muitas vezes vemos informações como choveu X milímetros em determinado lugar em 2 horas, mas poucos entendem o que quer dizer este número solto. O segundo é a modelagem e a simulação de processos físicos. Aqui saímos de um lado mais educacional para a prática, a ciência da computação e a física. Vemos quais são os agentes deflagradores de um cenário. No caso do Brasil, basicamente fenômenos meteorológicos com 2 ramificações bem definidas, na hidrologia e na geodinâmica, isto é, enxurradas e inundações e deslizamentos de encostas. Aqui, deslizamentos são os desastres que mais matam, e as inundações os mais frequentes. Por fim, a matemática é fundamental para estimar perdas e danos dos desastres, e quanto um município, por exemplo, vai precisar para se reconstruir. Na física, o uso do conhecimento da física aplicada no campo do eletromagnetismo utiliza o radar meteorológico com efeito Doppler para detectar o deslocamento das nuvens com grande quantidade de energia, auxiliando no monitoramento das tempestades. Utilizou-se do software Titan para empregar algoritmos sofisticados para identificar e rastrear tempestades, repassando assim informações para serem utilizadas preventivamente pela Defesa Civil, para a confecção de alerta e alarme, possibilitando antecipadamente avisos à população atingida.
Estamos encerrando agora o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou algum comentário para falar sobre o que a gente conversou, ficarei muito feliz em ler e depois respondê-los. E muito obrigado.